Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, duas profissionais de enfermagem. Angélica Faria, que é enfermeira especializada na área de podiatria, vocês vão saber o que é isso daqui a pouquinho, e também Vivian de Gregório, que é enfermeira estomaterapeuta, e vocês também vão saber exatamente o que vem a ser a estomaterapia daqui a pouco. Eu queria saudar a presença de todos. Muito obrigado, Vivian, pela presença. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Muito prazer. Muito obrigado, Angélica, pela presença. Muito obrigada a você pela oportunidade. Muito bem, é um prazer recebê-las. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, e de lá faz a sua saudação inicial às nossas convidadas, aos amigos internautas e telespectadores. Fernando, obrigado pela presença. Olá, Chico, olá também as nossas convidadas, e você internauta que nos acompanha pelas redes sociais, mandar perguntas, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais. Reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da Vivo e demais plataformas de streaming. E Chico, só uma informação de utilidade pública, se o Felipe puder colocar na tela também, o estudante de psicologia que está desaparecido, seu nome é Rodrigo, ele é conhecido como Dico, foi visto na madrugada de anteontem ali na Avenida Ana Costa, próximo ali da Praça Independência. Vestia uma camisa azul e um calção preto e estava descalço. Tem os telefones aí para os nossos internautas, caso alguém possa dar informações aí, os familiares, obviamente, estão muito preocupados aí em relação ao estudante Rodrigo, que está desaparecido desde a madrugada de anteontem. Obrigado, Chico. Tem uma série de números ali de pessoas próximas a esse estudante. Que tudo se resolva bem, é o nosso desejo. Muito bem, senhoras, eu queria começar conversando, evidentemente, sobre a questão do pé diabético. O diabetes, como se sabe, é uma doença muito perigosa, insidiosa, silenciosa. Muitas vezes a pessoa já está com a doença e nem sabe. E isso vai evoluindo, e há alguns problemas, algumas consequências muito sérias para o diabético. Há tratamento, evidentemente, há acompanhamento, mas há uma questão que preocupa demais, e nesse sentido vocês são especialistas nessa matéria, que é a questão do pé diabético. Porque o pé diabético é um dos órgãos do corpo dos mais atingidos e, em casos mais graves, leva inclusive a feridas e, o que é mais grave, a amputação de dedos e depois do próprio pé, o que é algo seríssimo, gravíssimo. E eu gostaria inicialmente de perguntar a vocês quais os cuidados que o paciente, o diabético, Vivian, deve ter basicamente com relação ao seu pé. Então, na verdade, os cuidados eles são extremamente importantes. O primeiro cuidado básico é a sensibilidade, a falta de sensibilidade. Então, o próprio paciente, ele tem que examinar os seus pés todos os dias, ele tem que notar se ele sente pontos de pressão, se ele sente dor, se ele sente formigamento. Ele precisa cuidar para que esse pé não fique com umidade, ele precisa ter um cuidado no corte das unhas, para que a gente não machuque essa pele, o dedo mesmo, né? Para que não forme uma lesão ali naquele local. Ele precisa hidratar esses pés todos os dias, para que não tenha formação de calos, de rachaduras.
E ele tem que hidratar porque, por causa da diabetes, ele desenvolve um probleminha que chama xerose. Então o pé fica seco, muito ácido. E aí fica favorável a infecções, então infecção de pele, fungos, e também a essas rachaduras. E essas rachaduras, elas abrem, infecta também, fica com fungo, e aí começa ali uma lesão, uma ferida. A gente até Sério, fala, né? a gente até fala que calo parece uma coisa boba. Em diabético é pré-lesão, pré-úlcera. Isso. Então assim, muitas vezes a gente vai desbastar um calo, desbrigar, e quando a gente vê por baixo Já tem uma lesão. Já tem uma lesão. Já tem uma ferida. E Então, o assim, problema é que quando o paciente percebe essa lesão, num primeiro momento, eles pensam que isso não é nada. Não, amanhã já cicatrizou, eu sempre tive boa cicatrização. Sim. E isso vai perdurando, dias, semanas, meses. Quando eles chegam para nós, muitas vezes, infelizmente, não tem muito o que fazer. A gente precisa, então, alertar a população, e é isso que a gente mais preconiza, Objetivo, né? esse é o nosso objetivo. Desde o início de novembro, eu e a Angélica estamos num plano de ação mesmo de combate e prevenção de risco com esses pacientes diabéticos, para que ele não deixe para depois, porque o risco não compensa. O risco que ele passa de ter um calo, de ter uma bolha, de ter um machucado simples, isso virar um problema sério e podendo levar até a amputação ou até mesmo a morte. Claro. Porque vários pacientes acabam precisando da amputação e muitas vezes acaba que não dá mais tempo, que ele tem outros problemas, outras comorbidades e acaba... Angélica, só para não perder a oportunidade. Para não perder a oportunidade. A idade que é mais afetada, são idosos, ou pode atingir de repente uma criança, ou mesmo adultos? Sim, existe um padrão para isso? Então, eu tenho adolescentes que eu trato, né? Que aí ele tem diabetes do tipo 1, ou seja, já nasceu com problema, né? Com a deficiência. E mais, na diabetes do tipo 2, aí sim, então é na quinta década, então a partir de 50 anos, 50, 60 anos. Quanto mais idoso, o risco é maior, ou não? Quanto mais idoso, sim, o risco é maior, porque ele tem mais tempo de diabetes, por conta do maior tempo de diabetes e das comorbidades que ele desenvolve também, porque normalmente ele não vai ter só o diabetes, né? Ele já tem uma deteriorização do organismo como um todo, né? Tem pressão alta. Então ele já pode ter pressão alta, ele pode ter obesidade, ele pode ter problema de colesterol, outros problemas, até outros riscos metabólicos que acabam piorando, né? E inclusive isso é fator que a gente leva em conta. Então, por exemplo, se eu estou atendendo um paciente que tem ferida e já tem retinopatia ou nefropatia, que é a lesão, né, ocular ou dos rins, eu sei que aquele paciente é um paciente mais complexo, um paciente que eu vou demorar mais, vai demandar mais o tratamento, porque ele já está mais debilitado, o organismo dele já sofreu muito, né, com a hiperglicemia. Pois é. E uma informação muito importante para as pessoas no geral é que quando eu sou diagnosticado com diabetes, eu tenho pelo menos um ano, no mínimo um ano de diabetes, para eu ser diagnosticado. Eu não tenho diabetes de ontem para hoje. Sim. Então é no mínimo. Aquela fase pré-diabetes, intolerância, etc. Só que o que é muito importante da gente saber é que o pré-diabético, ele também corre o risco de desenvolver as feridas. Exatamente, o problema da neuropatia diabética, que é uma complicação muito grave que leva à amputação. Isso está muito ligado, por acaso, à questão da circulação, do aparelho circulatório? Sim, extremamente ligado a isso. O porque formigamento que você fez referência, imagino que seja devido até uma circulação muito boa. Na verdade, o que a gente tem, no geral, no paciente diabético é que as veias e artérias, elas vão se deteriorando com muito mais frequência. Então, elas vão obstruindo. Alguns pacientes têm lesões venosas, outros pacientes têm lesões arteriais, mas normalmente a gente está ligado com as doenças circulatórias. Ele desenvolve então neuropatia, que aí atinge os nervos, e a vasculopatia, que aí atinge os vasos. Então esse paciente já tem essas complicações e ele às vezes só sabe que tem diabetes naquele momento, porque ele está com a lesão que não está cicatrizando, que já fez de tudo, e aí ele fala, não, tem que procurar alguma coisa, procurar alguém, procurar algum especialista. Aí ele vai lá, faz o exame, pronto, diabetes. Aí descobre no momento daquele evento.
E, Angélica, a podiatria é exatamente para tratar disso. Podiatria. Podiatria, porque para não confundir com pediatria, hein? Não é pediatria. Que é uma especialidade, de certa forma, nova, acho que muita gente não conhece. Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre podiatria. Sim, a podiatria. Então, a podiatria no Brasil, ela está desde 2007. Então, a gente teve uma primeira turma na Unifesp, em 2007. Depois, o curso de especialização lá fechou. E aí, os enfermeiros que fizeram, começou a capacitar outros enfermeiros. Então, a podiatria, eu falo, tá, aqui é para o pessoal entender, ela é a junção da dermatologia, porque eu sou enfermeira especialista em dermatologia também, e a ortopedia, que a gente consegue casar, né, essas duas disciplinas e tratar o paciente. Então, por exemplo, ele tem uma lesão, eu entro com a minha parte da dermatologia, eu consigo tratar, né? E aqui em Santos, eu fui a pioneira. Então, meu consultório já tem 8 anos, vai fazer 8 anos, um consultório só de podiatria clínica para tratar esses casos, né? E agora que eu estou conseguindo aparecer mais, digamos assim, as pessoas conhecerem. Porque os médicos falavam assim, Angélica, eu não tenho para onde mandar os pacientes. Para onde que eu mando esse paciente? Ah, ainda bem que agora tem você. Agora tem eu e a doutora Vivian também. Ótimo. Mas é isso. Há uma coisa que tem que deixar bem claro. A podiatria, ela é exercida por enfermeiros. Exclusivamente Não por é por enfermeiros. podólogos, por exemplo. Não é podólogo. É exclusivamente por Uma enfermeiros. especialidade, tem tanto pela que- seriedade, a gravidade. Exatamente, tanto que é super importante isso. A podiatria fora do Brasil, ela é exercida por médico. Por médico. Então ela é podiatria cirúrgica e os médicos fazem todo o tratamento Faz cirurgia de cirúrgico. tornozelo, Exatamente. de E no deformidade. Brasil ela veio como podiatria clínica, que os enfermeiros abraçaram essa área. E essa área é uma área muito extensa, muito importante e muito compensadora para nós, né? Sim, fazer a prevenção, igual nesse caso que eu te contei do seu colega, né? Imagina, né? Ele estava com aquele problema há quase um ano, né? E ele foi lá em 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio ele conseguiu. Deu para curar. Deu para curar, né? Isso que é importante. Agora, Vivian, também perguntar, antes de passar para o Fernando, eu queria só que você nos desse uma noção da estomaterapia. Então, a estomaterapia, ela é uma área da enfermagem que trata as lesões de pele, as ostomias. O que são ostomias? Ostomia é uma abertura, uma boca aberta para o exterior. Então, existem alguns tipos, por exemplo, a traqueostomia para eu respirar, a colostomia, a urostomia. Então, são vários tipos. Então, fica uma abertura para fora, uma boca para o exterior. E isso também pode ocasionar algumas lesões, algumas complicações. E a estomaterapeuta, ela cuida dessa parte, toda a parte de lesões de pele, a parte de ostomias, a parte de incontinências, as incontinências de modo geral. Escaras. Todos os tipos, todos os tipos de feridas agudas, crônicas, cirúrgicas, feridas de pós-parto, feridas como herpes, por exemplo, qualquer tipo de lesão. Lesão, por exemplo, de pacientes oncológicos que fazem quimioterapia e radioterapia e formam uma lesão chamada mucosite oral, que é na mucosa oral. Isso também é a estomaterapeuta que cuida. E as escaras, né? Exatamente. As escaras, e a escara ela pode desenvolver em qualquer parte. Então, calcanhar, sacral, né? Nos ombros aqui. Então, isso. assim, todos os pacientes acamados, eles têm deitado, uma probabilidade muito maior de abrir uma lesão. Muito bem. Vivian, eu vou pedir agora, Angélica, chamar o Fernando. O Fernando certamente tem perguntas aqui para as nossas convidadas. Fernando, por favor, gostaria de ouvi-lo. Agradecer a Denise Gomes aqui, mandando um abraço para as nossas convidadas. E aí eu ouvi muito falar a respeito dos impactos da Covid. Então, até para saber, muito, por exemplo, o que não tinha diabetes acabou a Covid, acabou alterando aí para ter diabetes. E que isso, na prática, vocês estão aí atuando há muito tempo, mas assim, o que a Covid, de certa forma, mudou aí o quadro de muitos pacientes e alguns casos que até então nem chamavam atenção e agora são mais recorrentes que vocês têm acompanhado aí no dia.
Muito bem. Covid. Por favor, fiquem à vontade. A questão do Covid e o impacto da pandemia, no caso do diabetes, em pessoas que passaram a desenvolver o diabetes em razão disso, Angélica. Você conhece casos? Enfim. É que, na verdade, depois da pandemia, muitos pacientes não sabiam que tinham a diabetes e durante a pandemia, durante os atendimentos... Descobriram. Exatamente. Então não é que houve um aumento, exatamente aumento pela pandemia, mas não muitos pacientes não... Exatamente, muitos pacientes não tinham diagnóstico, como eu falei para o senhor que... quando a gente descobre que tem diabetes, a gente tem no mínimo um ano Já e meio desenvolvendo a doença. Exatamente. Então, muitos pacientes chegaram no atendimento de Covid e eles foram diagnosticados por vários motivos e várias outras doenças também, não só o diabetes, né? Então, houve um aumento significativo. De 2019 a 2021, houve um aumento significativo. E aí teve uma alta, né, no consultório de feridas, porque eles não poderiam ir para o hospital. Sim. Então, eles tinham a opção de ir para o consultório. E aí, esses pacientes que tiveram Covid, o tratamento da lesão deles é realmente mais difícil, porque Covid afetou a circulação, que ele já tem uma circulação debilitada, né? Então, assim, esses pacientes, às vezes, eles estavam com a lesão já indo bem, evoluindo bem, e regrediam. Regrediam por conta do Covid. Regredia. E um caso, ele regrediu tanto que chegou à amputação. Exatamente. Foi o paciente que Aliás, teve esse Eu desfecho. tenho um número que entre 2019 e 2021, houve um aumento de 74 milhões de casos no mundo. De diabetes. De casos de diabetes, isso. De 2019, no período da pandemia, exatamente. Porque tinha muito paciente que não tinha diagnóstico, não sabia. Então, ele acabou indo para um atendimento e aí ele foi diagnosticado porque, claro, dentro de uma internação, a gente vai verificar os sinais todos os dias e, com certeza, a glicemia vai estar sempre alterada. Claro. Quer ver um sinal? Você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, em qualquer laboratório. E na hora de preencher o cadastro, a atendente pergunta assim, o senhor é diabético? Não é? Aí eu já vi várias pessoas, eu não sei. Muita gente fala não sei. Vou fazer o exame agora, de repente. E muitos pacientes que são diabéticos falam, não, eu sou super controlado, não sou diabético. Ele nega que é diabético, porque como ele acha que ele está controlado, exatamente, como ele acha que ele está controlado, e ele acha, é bem, né, ele acha que está controlado, então ele já pensa, não, eu não sou diabético. Não sou, ele nega. Mas eu acho que a maioria nem sabe, vai fazer isso. A maioria não sabe. Verificar. Isso que o senhor falou, só completando, realmente, o Ministério da Saúde fala que metade das pessoas que têm diabetes não sabem. Não sabe. E a gente até brinca, né? Tem um professor meu, o Dr. João Paulo Tardiva, ele até brinca assim, mas então avisa para elas, né? Já que o Ministério sabe e elas não sabem, então avisa. Avisa que elas sabem. Avisa que elas têm, né? Então, e a gente tem muita gente comer diabética. menos doce, menos açúcar, uma dietinha que faz A bem. gente tem o quê? Hoje em dia no Brasil a gente tem 588 mil pacientes diabéticos. E infelizmente nós somos recordistas mundiais em amputação. Isso é uma tristeza muito grande para nós. Vamos falar mais sobre esses números de amputação, que é realmente gravíssimo, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo agora, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do PocNews. Inscreva-se e receba as informações do site PocNews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. PocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 6 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer as enfermeiras Angélica Faria e Vivian de Gregório, que são especialistas no chamado pé diabético. A Angélica como podiatra e a Vivian como estomaterapeuta. E também atuando na podiatria, né? Acertei. Eu também atuo na podiatria. Na podiatria também. Ambas podiatras. Muito bem. Que é o tratamento exatamente dermatológico e ortopédico, né? E fundamentalmente para os pacientes diabéticos. Antes de continuarmos, eu queria saber os números das amputações aqui no Brasil, que são elevadíssimas em razão do diabetes, um dos grandes males. Eu queria, antes disso, chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Estamos aí com instabilidades mais fortes pela frente nos próximos dias. É que tem uma área de baixa pressão no continente que não há meio de se dissipar, de sair, de se movimentar e continua jogando nuvens na atmosfera e determinando as instabilidades com o clima abafado durante a tarde em várias regiões paulistas e até invadem a madrugada essas instabilidades e o amanhecer. Depois o tempo melhora, isso no interior do estado, também no litoral, porque choveu ontem à tarde e agora a gente tem aí maior possibilidade de chuva porque uma frente fria vai se formar, decorrente aí de outra área de baixa pressão que se forma no Oceano Atlântico e vai jogar mais nuvens para o estado de São Paulo. Então hoje
Ainda sol em vários momentos, mas maior nebulosidade e à tarde chuvas isoladas. Alguns temporais podem acontecer no interior do estado. Temperaturas 30 graus no litoral, vai parecer bem mais do que isso. Na capital também, no interior 34 a 35 graus. Fim de semana, infelizmente, não vai ser como foi o último. Grande abraço a todos. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com informações valiosas para os nossos amigos internautas e também os amigos telespectadores. Muito bem, senhoras, falar um pouquinho, como dissemos no bloco anterior, sobre a questão dramática que é a amputação para um paciente diabético, né? Sobretudo dos pés. Né? E casos que realmente chegam a essa dramática realidade, dramática situação em função do diabetes. Como dissemos, doença insidiosa, perigosíssima e silenciosa. É preciso acompanhar, cuidar, fazer exames, enfim, controlar a glicemia, de modo a evitar esse mal. Mas, Angélica, você tem números, tem uma noção de quantos casos no Brasil nós temos hoje de amputação de dedos e pés? Então, no Brasil, esse ano, nós tivemos um aumento grande na taxa de amputações. Então, por isso a gente está com essa campanha O Risco Não Compensa. Tá. Teve um aumento muito grande dessa taxa de pacientes amputados, né? A cada 30 segundos ocorre uma amputação no mundo associada a diabetes. Então, a cada 30 segundos. Então, é um dado alarmante. Claro. Né? E saber que nós somos recordistas mundiais. O Brasil é o recordista mundial de amputações em pacientes diabéticos. E começa, né, com um calinho, viu? Um calinho no pé. Começa com uma unha que encravou, né? Começa com a micose e assim vai e perde o pé. Posso mostrar aqui? Claro. Mostra aqui. Vamos aqui. Mostra aí, por favor. Temos são imagens chocantes, fortes, mas do livro do autor Fábio Batista, uma abordagem... Ele é um grande especialista nessa área. Multidisciplinar sobre pé diabético. São fotos realmente chocantes, né? Mostra bem o problema que as pessoas enfrentam quando tem o chamado pé tudo diabético. Isso começou com esse evento bem pequenininho, né? Ou às vezes ela vai tomar banho, aí cai água quente, como ela não tem sensibilidade, forma uma bolha e ali acaba evoluindo para uma ferida, principalmente porque ela tenta também fazer o tratamento em casa, né? Sem muita orientação. Então, para que as pessoas entendam exatamente como que ocorre a gente chegar até uma amputação, então os pacientes diabéticos, eles com o decorrer dos anos, eles vão desenvolver a neuropatia diabética. E o que é essa neuropatia? É a perda de sensibilidade nos pés. Então eu vou ter os pés insensíveis, eu não sinto calor, eu não sinto frio, eu não sinto dor, eu não sinto formigamento, eu vou deixando de sentir. Então esse já é um ponto, e foi o primeiro risco que eu falei, né? Que eles vão perdendo a sensibilidade e aí... O formigamento é um problema, mas ao mesmo tempo não ter o formigamento, por exemplo, é um problema maior ainda. Ele já está mais avançado, a doença já está mais... Ela já está mais avançada. Não tenho sensibilidade nenhuma. Exatamente. E aí se soma isso à vasculopatia, então, que é a lesão dos vasos sanguíneos, né? A parte circulatória. Então, por exemplo, contar um caso que é bem rapidinho para exemplificar, um paciente, logo quando eu abri, porque eu estou no Gonzaga, então pensei que não vai ter amputação, porque nós somos mais esclarecidos aqui nessa região, né? E aí ele chegou lá, a esposa me ligou, foi um médico que indicou, então os médicos também têm que fazer a parte deles, analisar, examinar os pés dos diabéticos, os médicos que trabalham com esse público, né? Então esse médico, ele faz isso, ele viu e falou, vou te encaminhar, me encaminhou. É com urgência, Angélica, que eu acho que você vai conseguir. Então ele chegou lá com o dedo dele necrosado, todo preto, né? E aí eu abri o odor de fétido impregnou todo o consultório, você vê como que já estava avançado, né? E aí eu falei com a esposa, chamei no cantinho e falei, olha, nós vamos
precisar de fazer uma intervenção aqui, não pode fazer, tal. Eu falei, não, mas não sou eu, nós vamos internar, tem que falar com calma essas coisas, né? Então ela ficou triste, chorou. O pai dele era médico, eu avisei, o pai dele desceu, fez a internação e me agradeceu. Por quê? Ele só sofreu aquela amputação. A partir dali, eles ficaram com mais cuidados e ficaram no programa de prevenção. Então, esse é um senhor que estava comigo há 7 anos e nunca mais abriu ferida. E ele tem neuropatia. Então, ele fica lá cuidando. Ele perdeu um dedo, mas não perdeu o pé. Não perdeu Exatamente. o pé, porque acaba perdendo 3 dedos do pé. E aí vai indo. Realmente é terrível. Né? Doença terrível, o diabetes, porque não só a questão da amputação, mas também a questão da perda da visão, a questão renal, que são seríssimas como complicações decorrentes do diabetes. Então, é preciso muito cuidado, moderar em doce, açúcar, fazer uma dietinha de vez em quando, que é bom, que é um problema seríssimo, né, também isso. Por isso que eu insisto na questão, por exemplo, da idade. Né, muitas crianças, os adolescentes, de um modo geral, se alimentam mal, comida fast food, muito doce, etc. E podem desenvolver uma doença como essa. Com certeza. Precisa alertar os pais, alertar todos, para que cuidem bem das nossas crianças, para evitar um mal maior. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, mas antes disso eu vou chamar o Fernando de Maria. O Fernando certamente tem várias perguntas lá para as nossas convidadas. Fernando, por favor. Agradecer ao Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, realmente interessado aí no assunto, dando parabéns aí para as profissionais aí nesse sentido. Eu gostaria de saber, por exemplo, quais dicas vocês têm. Às vezes, claro, quem tem tem uma propensão, quem é diabético, obviamente, às vezes não sabe. Pequenas ações aí podem contribuir para evitar chegar nesse ponto. Quais sugestões vocês podem dar? Por exemplo, uso de sapato fechado, uso de meia, ajuda, não ajuda, é pior, enfim, só algumas dicas para quem está nos assistindo, porque às vezes pequenas ações para evitar aí que tenha algum tipo de problema nos pés, por exemplo. Né? E aí também uma questão, houve agora uma mudança, e agora muita gente ainda não se ligou nisso, nas embalagens, que aparecem alto valor de açúcar, né, adicionado, enfim, gorduras, enfim. De que maneira isso pode contribuir para a pessoa falar, opa, peraí, eu não posso abusar aí nesse tipo de produto. Isso aí ajuda, do ponto de vista de vocês? Boas perguntas, Fernando. Eu respondo, você responde outra, acho que, né? Então, o uso de sapato adequado. Na verdade, o paciente diabético, ele não deve fazer uso de chinelos, de sandálias que aperte muito o pé, que quando a gente anda forma uma bolha. É dessa pequena bolha do uso do sapato novo que já pode vir uma lesão. Então, o sapato ele deve ser confortável, ele deve ser fechado, e a gente sempre orienta usar, inclusive, um número maior. Porque um tênis confortável, exatamente. E a meia branca, usar a meia branca. Por quê? Porque quando eu faço uma lesão no pé, uma bolha, quando eu machuco o pé pelo uso do sapato, ou porque eu caminhei um pouco a mais, porque o paciente diabético, ele não deve fazer caminhada longa, principalmente nesses dias de muito calor. Quando a gente anda um pouco a mais, a gente tende a machucar os pés. Sim. Então, com o uso da meia branca, a gente consegue perceber se teve algum machucado. Porque muitas vezes, lembra que a gente está comentando desde o início, que ele não tem sensibilidade no pé, então ele não sente que machucou. E aí é uma forma de ele ver que machucou, né? O aparecimento de uma bolha. Então, a inspeção diária dos pés, ela é importantíssima. É obrigatória. E quando o paciente é, por exemplo, obeso, ou quando ele é idoso, ele não tem uma mobilidade tão grande para olhar, para examinar os pés, ele precisa de alguém que faça isso para ele. Todos os dias. Isso é extremamente importante. Muito bem. São dicas importantes. E para quem não é diabético, também calçado confortável, né? Com certeza. Para evitar chegar lá, né? Não é só para o diabético. Exatamente. O diabético, além de perder a sensibilidade, ele também tem deformidade no pé dele. Então os dedos dele vai ficando assim, ó, o dedo engarra, que a gente chama. O dedo engarra.
Ele também pode desenvolver uma outra patologia que chama Charcot. Então o pé dele vira aquele pé mata-borrão. Então ele vai desabando, assim, né? Os ossos dos pés, ele vai desabando. Vai desabando e aí fica aquele pé Perde aquela chato. curva Isso. Que distribui a pressão, né? Essa é a biomecânica que distribui. Então ele fica com pressão concentrada muito no lugar. Então o calçado realmente, o que ela falou, tem que ser para comportar esse pé já deformado, né? O ideal, se puder, ir fazer cirurgia, né? Procurar o ortopedista para fazer, mas às vezes pela idade não dá, né? Então um calçadinho assim bem confortável que comporte bem esse pezinho, né? E dependendo do paciente, a gente indica inclusive palmilhar os pés. Então a gente indica o local correto de fazer o exame dos pés, né, para ver o exame da pisada, e aí sim palmilhar esses pés para que seja evitado também qualquer tipo de problema futuro, muito como bem. uma lesão. O Fernando tinha colocado também, além das dicas que ele pedia, exatamente, se essa indicação dos produtos nas gôndolas dos supermercados, se isso de alguma maneira ajuda as pessoas a procurarem se alimentar adequadamente. Ajuda porque antigamente não tinha essa informação. Né? Antigamente não era obrigatório ter esse tipo de informação nos produtos. Mas eu acredito que é sempre importante ter mais informações. Mais informação. E essa coisa de produto light, produto não sei o que, zero açúcar, funciona ou não? Ou é uma coisa assim mais de propaganda mesmo do que eficácia? Como ele é diabético, ele vai precisar de ter uma dieta especial. Né? E então é importante ele seguir aquela dieta o máximo que ele que o médico, porque o profissional determinou, que não que está no... o nutrólogo que vão, né, acompanhar esse paciente. Porque normalmente quando a gente tem um paciente diabético, o médico que está acompanhando, ele vai indicar para esse paciente a dieta, ele vai indicar o nutricionista ou o nutrólogo, ele vai indicar os profissionais que vão estar nesse acompanhamento. Né? Mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente tem esses profissionais, tem o pessoal que está nas unidades básicas de saúde e estão fazendo esse tipo de orientação. Porque na dieta, geralmente, a pessoa, quando associa com o diabetes, associa assim a açúcar. Uhum. Mas não é só o açúcar, não, tem vários outros produtos que se transformam, né? Não é? Os carboidratos que são, na verdade, o maior vilão, né, para o diabético. O macarrão. O maior vilão é o pão, o macarrão, as bolachinhas, biscoitos, né? Por isso que quem tem diabetes do tipo 2 é mais difícil o controle, porque a vida inteira ele alimentou mal, né? E agora de uma hora para outra ele começa a ter restrições. Então ele começa a se sentir mal, deprimido, inclusive. E então é importante ele ir lá, conversar com a nutricionista e seguir. E aí fala com ela. Vou dar meu exemplo. Eu sigo, eu tenho uma nutricionista. E eu falo, olha, eu gosto de queijo, porque eu sou mineira. Eu gosto disso. Então ela vai lá e deixa, entendeu? Porque a gente não proíbe tudo, senão a pessoa fica permite algumas coisas. Porque é complicado para uma pessoa de 50 e poucos, 60 anos, a gente chegar agora, o senhor é diabético, então o senhor corta pão, macarrão, e a pessoa fala, eu vou comer o quê? E eu vou comer o quê? E eles falam mesmo, né? Eles falam assim, não, eu teve um paciente que eu pedi para cortar algumas coisas por causa da ferida. Sim. E aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, eu trato a ferida na volta, porque eu vou pro meu cruzeiro, eu quero comer tudo que eu tiver direito e depois eu volto. Exatamente. E aí eu falei, mas vamos entrar num acordo aqui, claro. né? A pessoa já comer algumas coisas e a gente começar a fazer Mas na verdade é a reeducação alimentar. Quando a gente fala de saúde, independente de ser diabético ou de você só estar buscando ter mais saúde, é a reeducação alimentar, é você se alimentar do que faz bem pra gente, né? Então assim, eu vou substituir o pão por alguma coisa. Não é que eu não vou comer nada no lugar do pão, porque é complicado difícil. Né? É bem difícil. E nesse sentido, Angélica, alimentação natural, nós estamos num momento assim, tanta defesa da sustentabilidade, agenda verde, alimentação vegana, macrobiótica, esse tipo de alimentação funciona? Então, essa alimentação vai ser uma alimentação mais saudável, né? E aí a gente depois tem que contar, tem um negócio que chama contar carboidratos. Os diabéticos que eles entendem bastante disso, alguns, né? Que já tem conhecimento. Então, a contagem de carboidrato. É vegana, é mais natural, é mais saudável, mas e a quantidade de carboidrato?
tá acima, tá abaixo. O tipo de diabético que entende mais sobre isso é o diabético do tipo 1, porque ele cresce sabendo disso. Então eles sabem, é impressionante, eles dão aula para nós, né? Quando a gente recebe os pacientes do tipo 1, né? Sábado a gente teve paciente do tipo 1, novas, né? Eles sabem tudo, é impressionante como eles têm um manejo já de tudo que eles podem, e quando eles comem alguma coisa que eles não podem, eles já estão ali com a insulina para regular, eles já estão com alguma coisa dentro da mochila para compensar, né? Então é impressionante como um chocolate, exatamente, isso, uma bala, porque de repente baixa um pouquinho mais. Então eles são super antenados mesmo, o diabético do tipo 1. O problema mesmo é o diabético do tipo 2, que é a população mais idosa, a população que é mais difícil de entender, é mais resistente, porque é o que a gente falou, eu como pão a vida inteira e agora eu não vou comer pão. É claro, é que nem aquele cidadão que se propõe a fazer uma dieta ou iniciar uma atividade física, na segunda-feira eu começo. Isso! Tá na terça-feira ainda, ele vai começar na segunda. E eu só queria completar que, pegar um caso aqui que eu tenho, né, um paciente que eu comecei a atendê-lo, ele era obeso, que eu falei, meu consultório vai fazer 8 anos. E aí eu falava na cabeça da família o tempo todo, você sabe quem é. E aí ele foi, eu até vou dar a dica aqui, foi para uma dieta aqui em Santos, que é bem acessível, chama Dieta Vitória. É muito acessível lá e é muito completa. Ele perdeu mais de 30 quilos. Ele tinha complicações, ele tinha pé de Charcot, aquele pé que a Via falou que desaba, né, os ossos, até o pé dele melhorou tudo. Então ele não passou fome, fez um bom acompanhamento. Ele não pode fazer atividade física, mas os pacientes que podem ainda fazem atividade física, que aí fica bem alinhado. Controlar essa síndrome metabólica, né? Ele não vai curar, mas ele vai ficar controlado. Super controlado, entendeu? Muito bem, senhoras, eu vou pedir a licença de vocês mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv.
e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco e agora vamos para o último bloco do programa desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, que recebe hoje com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV as enfermeiras Angélica Faria e Vivian de Gregório. Eu queria neste bloco começar colocando a vocês o seguinte, ainda com evidentemente o tema pé diabético, que é a questão relativa à podologia e também de manicures. Quer dizer, os cuidados que os clientes, que as pessoas devem ter nesse tipo de atendimento, porque há necessidade de, evidentemente, que além da esterilização do instrumental, eu acho que tem um certo cuidado, porque muitas vezes o cidadão é diabético, não sabe, vai fazer o pé, por exemplo, tirar uma unha encravada, e isto pode, evidentemente, ter consequências. Que tipo de cautela, enfim, o cidadão deve ter e como é que os podólogos e manicures devem agir? Angélica. Bom, um paciente, né, que ele é diabético, que ele tem esse diagnóstico, nós estamos falando aqui o tempo todo que ele tem que ter muito cuidado com os pés dele, né? Então, assim, se ele está com a unha encravada, eu oriento a procurar um profissional, né, que tenha mais capacidade de fazer essa remoção, que é chamada da espícula, minimamente invasiva, né, e da melhor forma possível. Por quê? Dependendo de onde ele for fazer essa remoção dessa unha encravada, eles vão fazer uma remoção muito intensa, vai sangrar, vai virar uma ferida ali e não vai cicatrizar, né? Então, assim, os pacientes diabéticos, eles têm que realmente ter esse cuidado de procurar um profissional especialista, né? Agora, em Santos, a gente já tem, né? Os podiatras, tem mais 2 podiatras que eu acabei capacitando. Então, eles precisam de procurar esse profissional. Às vezes, até tem que tomar um antibiótico junto, né? Então, assim, você vê a complexidade do que é. Ou seja, um podólogo ou a manicure, ela não sabe até que ponto isso é uma inflamação ou já pode ser uma infecção, porque ela não tem conhecimento técnico científico para isso. Por mais que ela aprenda superficialmente num curso, né, o corte, como remover, ela não vai ter a informação correta sobre, cientificamente falando, sobre se é uma infecção, o que eu posso prescrever para esse paciente, ele precisa procurar um médico, não precisa, né? Porque a gente recebe pacientes que foram simplesmente fazer a unha normal na manicure. Exatamente. Normal, fui fazer a unha na manicure e ela chega com um granuloma. O que é granuloma? Uma carne esponjosa, para as pessoas entenderem melhor. E aquilo ali, para um paciente diabético, é um risco enorme de amputação. Enorme, porque aí faz uma lesão, como eu falei, essa lesão é porta de entrada para uma infecção secundária, por exemplo, uma erisipela,
Então, assim, não é tão simples tratar um diabético, né? Então, a minha recomendação é que, se ele for, ele avise, olha, eu sou diabético, você faça só isso, isso e isso, porque eu sou diabético. Nada invasivo, nada invasivo, com muito cuidado. Leve o instrumento dele, né, para não correr risco de infecção cruzada. Claro. E se for uma coisa mais complexa, o que acontece? A unha dos diabéticos, que eu falei da xerose, que a pele fica áspera, a unha deles tende a espessar, a unha fica grossa, fica dura, então é difícil o manejo dessa unha. Exatamente, é difícil cortar. Tem que ser um profissional por Você precisa amolecer essa unha para fazer o corte. E normalmente o profissional não consegue tempo hábil para amolecer, porque ele vai amolecer só com água, e a gente não. Nós temos produtos específicos para usar no paciente diabético. Então, assim, para fazer o corte, só o corte, que é o mais simples, precisa de um cuidado especial. A gente teve caso de amputação recente agora, e são muitos casos de amputação, por causa de a pessoa foi, né, num lugar fazer a unha dela e, enfim, houve esse manejo inadequado e ela perdeu 3 dedos. Porque também tem a questão do atendimento em casa, né, que as pessoas... de mulheres recebem manicures em casa e às vezes as pessoas não são pessoas preparadas para isso, né, normalmente. Então, normalmente não é que a gente não deva ter esse hábito de fazer as unhas, é cultural, a brasileira gosta, né, de fazer as unhas, eu mesmo faço as unhas toda semana, é que a gente precisa ter realmente um cuidado especial. Cada pessoa ter o seu instrumental, os alicates, as espátulas, para que não use do profissional. E se você usa do profissional, você tem que se certificar que esse profissional faz realmente a esterilização desse material para ser usado em você. Ele não pode usar em mim, na Angélica e no senhor o mesmo instrumental. Ele tem que usar um para cada uma. Tudo isso precisa de muito cuidado, e aí eu acho que hoje também esse setor de manicure, de podologia já está bem mais profissionalizado, as pessoas têm mais cuidado, sabem, estão bem informadas sobre isso. É o que a gente sempre espera. De qualquer maneira, vamos ver. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Já estamos aproximando do final do programa, Fernando. Agradecer ao publicitário João Menino também, mandando um abraço, aí está bem interessado também sobre o assunto que está sendo discutido aqui no programa. E aí tem algumas perguntinhas, a gente sabe que já está finalizando, mas, por exemplo, de que maneira o consumo de água, e até quem bebe, tem consumo de bebidas alcoólicas e quem é diabético, de que forma a água de forma positiva e obviamente, bebidas alcoólicas de maneira negativa, de que forma isso pode impactar até para problemas de lesão. A própria prática de atividades físicas que vocês comentaram, vou jogar uma bolinha no final de semana, aí machuca o pé, uma pessoa que é diabética, o que isso pode também trazer aí de problemas para a pessoa. E se as faculdades de enfermagem estão habilitadas, oferecem essas disciplinas às quais vocês atuam, né? Inclusive, se há atendimento via SUS ou atendimento gratuito, público, né, para as pessoas também, pelas faculdades de enfermagem, se existe alguma coisa nesse sentido, até para quem não tem condições aí, saber aí também que existem outras alternativas nesse sentido, ou a própria rede municipal oferece esse tipo de serviço. Água, a questão da água, bebida alcoólica, então, a prática esportiva e as faculdades de enfermagem. Na verdade, o paciente diabético ele tem que estar sempre hidratado, né? Aqui, principalmente aqui em Santos, que a gente vive numa cidade que é bem quente, a gente precisa realmente estar sempre bem hidratado. A questão da bebida alcoólica e do cigarro, que ele não citou, é um agravante muito grande. Na verdade, a bebida alcoólica ela vai também virar açúcar na corrente sanguínea. Então, se eu sou diabético e eu ingiro bebida alcoólica, eu vou realmente ter um aumento de glicemia pouco tempo depois dessa ingestão. Em meia hora depois eu já tenho um aumento significativo. Uma latinha de cerveja da pequena equivale a um pão branco. E a pessoa senta na mesa e às vezes toma várias. Né? Exatamente. 2 sanduíches com pão branco, toma meia dúzia de cerveja. Exatamente. O cigarro também é um agravante
muito grande. O paciente diabético ele não deve fumar e não deve beber, né? Eu acho que é difícil a gente se livrar desses hábitos assim, mas são hábitos maléficos, são hábitos que não vão trazer nada de bom a não ser o prazer do ato momentâneo, né? Eu tento negociar com eles assim, toma a cerveja sem álcool. Aí eu falei, algumas falam, mas não tem graça e tal. Eu falei, mas é o que dá. Pelo menos o sabor é o mesmo e dá pra ela matar à vontade. Você tá com vontade de tomar? Toma um copo. Claro. Não beba, né? Uma dúzia de cerveja. Ele colocou também a questão da prática esportiva. Quer dizer, não vai jogar bola, o diabético vai jogar uma bola, não sei o quê, machuca o pé. A prática esportiva, ela é indicada sempre, só que com muito cuidado também, porque dependendo do tipo de complicação que ele já tem, ele vai desenvolver uma e outra coisa pior ali. Então, assim, eu preciso realmente ter uma atividade física dentro de um limite normal para que o meu organismo responda a isso satisfatoriamente. Agora, o que eu não posso, sendo diabético, e a gente teve muitos pacientes assim, num sol de meio-dia eu vou jogar futevôlei na praia. O que vai acontecer com o meu pé? Eu vou queimar o pé. Né? Eu vou queimar e eu não vou sentir, porque eu já sou diabético. Então, nós já tivemos pacientes amputados pelo simples ato de eu fui jogar, eu tava jogando futevôlei na praia no sol de meio-dia e queimei o pé, não senti, e dessa queimadura veio a primeira ferida e foi indo, exatamente. É jogar bola no fim da tarde, o sol baixo, aquele joguinho casado solteiro. E depois o pior é que é a churrascada e a cerveja. Outra coisa que é super importante que eu lembrei agora aqui, principalmente aqui na nossa cidade, o pessoal gosta muito de fazer caminhada na praia, caminhada na beira do mar. O paciente diabético não deve fazer a caminhada descalço. O paciente diabético deve usar o tênis para caminhar, ou pelo menos aquele sapatinho do mar, que agora tem aquela sapatilha, ela é de neoprene, e aí... É para hidroginástica, aquela de hidro, né? Não, tem umas que são do mar mesmo, que o pessoal vai para fazer mergulho, e ela tem realmente um solado, então ele não vai pisar em alguma coisa, exatamente, vai proteger os pés. O paciente diabético não pode fazer a caminhada descalço. Muito bem, senhoras. O Fernando perguntou também, uma pergunta importante, a questão das faculdades de enfermagem. Já estamos no limite do programa. Exatamente a questão das faculdades de enfermagem, se as especialidades que vocês atuam, basicamente, se são contempladas nos cursos de enfermagem. São contempladas em cursos de pós-graduação e especialização. Mas durante o tempo de curso, os estudantes eles conhecem as áreas que os enfermeiros podem atuar. Então, são inúmeras áreas. O enfermeiro não é um enfermeiro somente de hospital. Nós duas somos exemplos vivos de que a enfermagem ela pode sim ser um empreendedorismo. Nós somos enfermeiras empreendedoras, nós temos a nossa empresa, o nosso consultório, eu faço atendimento domiciliar e no consultório, e nós vivemos disso como único emprego. Essa é a nossa única renda. Profissionais autônomos. Somos autônomas, exatamente. Como os médicos. Exatamente. Então, assim, Mas o poder público SUS, por exemplo, não tem esse tipo de especialidade. Não tem. O que a gente sabe, o que a gente sabe que tem, assim, dentro de repente da Escola Paulista em São Paulo pode ter o pessoal que está exatamente no ambulatório do pé diabético. Então tem em alguns estados, nessas universidades federais, os pacientes encontram esse tipo de atendimento. Agora no SUS, exatamente aqui na nossa cidade, o atendimento somente de podiatria ele não encontra. Ele encontra um atendimento multidisciplinar para pacientes diabéticos e ele vai receber muitas orientações também e as informações que a gente tem também no nosso dia a dia entre profissionais, né? E assim, é tão importante essa pergunta que ele fez, que o enfermeiro podiatra, ele já entra como membro importante da equipe multidisciplinar nos guidelines, ou seja, nos nossos guias de tratamento e prevenção do pé diabético. Então o enfermeiro já está lá. Agora, as escolas, igual a Vivian falou aqui, principalmente a prefeitura, né?
a gente ainda não tem isso, mas ela falou, tem todo o atendimento, né, disponível lá para eles, e os que podem, né, eles conseguem, porque não é também nada tão caro, né, um tratamento disso, porque a gente sabe que quem precisa... E a prevenção é o caminho, a prevenção é fundamental. A prevenção ela é barata e ela é mais eficiente. Sem dúvida sempre nenhuma. a prevenção. É o caminho por e o que a gente queria fazer o alerta, que a gente veio aqui hoje justamente para isso, se você é diabético, se você tem um familiar diabético, um amigo diabético, oriente, peça para ele entrar em contato com profissionais, peça para ele vir fazer a prevenção. A gente faz a prevenção de risco para esse paciente, para que ele não venha, exatamente, para que ele não venha a ter uma complicação maior e entrar nesse número alarmante que a gente tem no Brasil de amputações. Eu sei que vai finalizar, mas aqui imagina que são os pés, né? Então alguém, não o próprio paciente, toca bem sutilmente aqui, aqui e aqui. Bem sutilmente, toca. E depois ele finge que está tocando e aí pergunta a pessoa, você sentiu? Aí finge que tocou. Onde eu toquei? Você sentiu? Faz esse teste. Esse teste, se ela fizer em casa, porque fala, mas eu não tenho as coisas que... Né, igual, tem um PET agora, um adesivo que a gente coloca na sola do pé e ele diz se a pessoa é diabética ou não. Coisa super moderna. Mas só com isso... Ela já pensou, opa, ele não sentiu direito. Ele falou que sentiu, mas estava no dedo errado. Então já alerta. É preciso procurar especialistas. Muito bem, senhoras. Olha, nós teríamos muito a conversar, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença da Vivian, da Angélica aqui no programa de hoje. Muito obrigado, Vivian. Obrigada, a gente que agradece, né? A gente que tem enorme satisfação de poder conversar com vocês sobre isso e disseminar essas informações para a população no geral. Passar as informações para o público de um modo geral. Muito obrigado, Angélica. Eu que agradeço. Eu agradeço, né, que eu fui lá, falei que eu quero falar, que nós estamos... A Vívia sabe, eu fico, Vívia, tá tendo amputação, Vívia, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Vamos alertar as pessoas para que elas se previnam. Vamos alertar. Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, Angélica Faria, muito obrigado a Vivian de Gregório, enfermeiras que foram as entrevistadas de hoje, especialistas no pé diabético. Chegamos ao final e eu queria agradecer a participação brilhante de sempre do Fernando de Maria, da equipe técnica em nome do Felipe e sobretudo a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Foi bom, né? Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor